Coisa boa. E eu quero começar nossa manhã fazendo uma leitura bíblica com você do Salmo 128. Se você puder abrir lá para a gente dar uma lida junto. Salmo 128. Eu vou ler inicialmente na versão revista e atualizada. A Bíblia diz a partir do verso 1 assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Verso 3 diz: A tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, os teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Oh, aleluia, que coisa maravilhosa. A palavra nos traz um cenário aqui extremamente desejável para cada um de nós. Na nova versão transformadora, a Bíblia diz: como é feliz aquele que teme ao Senhor e que anda em seus caminhos. Você desfrutará do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como uma videira frutífera que floresce em seu lar, e seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. E, queridos, no mundo que nós vivemos hoje, uma imagem como essa, não sei se você consegue tecer na sua mente uma imagem à medida que a gente vai trazendo as características que o salmista ele colocou aqui, né? Mas de fato hoje a gente tem o privilégio de poder nos fartar do fruto do nosso trabalho. Do fruto do teu trabalho comerás. Quantas pessoas andam aí fora tendo trabalhos que muitas vezes não são aqueles que elas gostariam, no qual elas não podem. Elas podem até obter um salário, mas muitas vezes não encontram realização, satisfação, não encontram prazer, não encontram alegria. Mas a Bíblia diz que é possível encontrar prazer, alegria, satisfação no fruto do trabalho das nossas mãos. Nós somos frutíferos. Deus não nos criou para uma vida estéril. Deus não nos criou para uma vida de poucos frutos. Deus deseja que cada um de nós sejamos extremamente frutíferos. A Bíblia diz que vamos ser felizes e prósperos. E, de fato, a felicidade e a prosperidade, eu imagino que seja o destino, o desejo de entre 10 pessoas. Você conversar 10 pessoas, as 10 elas vão do seu jeito, da sua maneira, muitas vezes percorrendo caminhos que não se identificam com aqueles que a palavra traz como a jornada ideal para cada um de nós, mas elas vão dizer: não, eu quero ser feliz, eu quero ser próspero, e a palavra ela nos ensina o caminho para alcançar felicidade e prosperidade. Amém? Não adianta buscar as características da palavra longe das instruções da palavra. O problema muitas vezes aqui no mundo, as pessoas querem o resultado que a Bíblia nos diz, mas não querem percorrer o caminho que a Bíblia nos orienta. A Bíblia fala ainda no verso 3 que a sua esposa será como uma videira frutífera. E eu fui pesquisar um pouquinho sobre a videira, né? A videira ela tem destaque na beleza das suas folhas, olha só que coisa boa, nos seus ramos que são flexíveis e nos seus frutos que são doces. Imagina no seu casamento, numa era onde nós vivemos aquilo que se propaga como a falência do casamento, a falência da família, os índices de divórcios cada vez maiores, mas a Bíblia diz que nós podemos ter um casamento feliz, que nós podemos ter uma esposa, e aquelas que são esposas podem ter também esposos, né? Não sei quanto a beleza, a flexibilidade e a doçura dos homens, que estão, assim, é mais precário do que as mulheres, né? Mas a mulherada aí está bem, graças a Deus. E a gente pode desfrutar na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, no nosso casamento, da bênção da palavra. Deus não criou para a gente, uma vida miserável, não. Eu sei que às vezes quando tem gente que pensa em voltar para casa, é melhor ficar aqui no trabalho. Pelo menos eu estou comendo dos frutos do meu trabalho aqui no trabalho, porque quando eu vou para casa, não. Deus idealizou a nossa casa como um refúgio seguro, como um porto seguro, como um lugar de recarregar as energias, onde nós vamos estar agraciados pela nossa esposa ou esposo, para as mulheres, claro, né? Hoje a gente tem que explicar cada detalhe, né? E a gente ainda vai estar cercado na mesa ao redor pelos nossos filhos. E a Bíblia compara esses filhos com brotos de oliveira. E essa oliveira, ela contrasta um pouco com a videira, né? Que são duas árvores diferentes, mas que são
típicas daquela região, onde o cenário bíblico se desenhou na sua maior parte. E a oliveira ela se destaca pela firmeza e robustez dos seus brotos. A árvore em si, ela pode chegar até 30 metros. Os ramos de oliveira sempre foram considerados um sinal de paz e esperança. Além disso, a gente vê que as coroas dos tempos antigos, que eram entregues aos vencedores nos Jogos Olímpicos, elas eram traçadas de ramos de oliveira, representando vitória e honra. Olha que características maravilhosas que a palavra associa de uma certa forma. Talvez você me pergunte, Tiago, só são essas? Não, essas foram as que eu pensei. Você pode pensar em outras. A palavra compara com ramos de oliveira. A esposa com uma videira frutífera e os filhos com ramos de oliveira. Você já pensou, querido, em ter filhos que vão te dar alegria, que vão ser criados e prosperar para serem vitoriosos, para trazerem honra para a sua casa? Filhos que vão se esticar não só talvez até 30 metros, mas que Deus vai mesmo lançar como flechas. Esse é o cenário que Deus deseja para cada um de nós. Diga comigo, Deus deseja. Olhe para alguém perto de você e diga, Deus deseja para você. Coloca aí no chat também, esse é o cenário que Deus deseja para a minha vida, para a minha família. E querido, se nós não estivermos voltando constantemente os nossos olhos para a palavra, nós podemos ficar tentados a associar alguns conceitos que são diferentes desses que o mundo hoje aí fora propaga. Filho é caro, filho dá trabalho, filho é problema, filho é bronca. Casar é melhor estar sozinho do que mal acompanhado, porque para casar é moído. Então, a gente tem esses conceitos aí que são altamente propagados no mundo, mas que não são a imagem que Deus traz a respeito daquilo que Ele idealizou na sua palavra. Família é projeto de Deus, amém? Esposa e marido, casamento é projeto de Deus. Filhos é projeto de Deus. Ora, Deus criou Adão e percebeu que o projeto dele para Adão não estava completo sem Eva. Aí criou Eva na sequência, juntou os dois e disse, crescei e multiplicai-vos. A sua família, ela é um projeto de Deus e você pode, na sua casa, desfrutar desses resultados que a palavra diz que são possíveis para cada um de nós. Agora eu volto para o verso 1, onde a Bíblia ela vai nos orientar como chegar nesses resultados. A Bíblia diz que ter uma família abençoada, ter um casamento estruturado, ter filhos frutíferos, verso 4, essa é a bênção do Senhor para quem, gente? Para aquele que o teme. Diga comigo, temer ao Senhor. Eu quero gastar alguns minutos, eu sei que o verso 1 também fala sobre o temor do Senhor. A Bíblia diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Queridos, o caminho que nós trilhamos a nossa vida faz toda a diferença nos resultados que nós vamos desfrutar ao longo da nossa caminhada. A Bíblia fala sobre a importância de trilharmos os nossos passos. Provérbios, eu não vou me estender aqui nesse ponto, mas sugiro que você faça, e você também faça essa leitura. Provérbios 1, Provérbios 2, Provérbios 3, Provérbios 4, porque muitas vezes a gente lembra daquele famoso verso 18 do capítulo 4, que diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais, e todo mundo quer a vereda do justo, não é assim? Mas a Bíblia fala no capítulo 2, no capítulo 3, sobre a importância de como nós vamos orientar os nossos passos. A vereda é o caminho do justo. Se a gente caminha com os passos conforme a palavra nos orienta, nós poderemos desfrutar desses resultados. O próprio capítulo 3 de Provérbios traz uma leitura bem conhecida de cada um de nós, que aponta também para a importância de temermos ao Senhor. O verso 1 diz, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve nas tábuas do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece ao Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Você já viu que privilégio podemos ter de ter Deus ao nosso lado, endireitando, ou seja, fazendo direitos
os passos da nossa caminhada, ainda que muitas vezes o caminho que se proponha diante de nós, ele seja sinuoso e tortuoso, se nós reconhecermos a Deus, Ele tem o poder de endireitar o caminho que nós vamos percorrer. Agora, nós precisamos não nos estribar no nosso próprio entendimento. Não é o que eu penso, gente. É reconhecer que Deus, Ele é muito mais sabido do que a gente. A gente precisa viver na dependência do Senhor. Não dá para a gente achar que só porque ficou crente, só porque fez o rema, só porque ficou maduro, só porque fez escola de ministro de missões, de missões, agora a gente pode andar no nosso próprio caminho. Não, Deus continua sendo mais experiente do que nós. E nós precisamos consagrar a Ele o nosso caminho. A Bíblia diz, não seja sábio, verso 7, aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. No capítulo 4, a gente vai ter palavras muito semelhantes aqui, quando a palavra diz, no capítulo 5, na verdade, verso 20, Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos, não deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Sabe, queridos, muitas vezes quando a gente pensa sobre a vida cristã, eu não sei se isso já passou pela sua cabeça, não sei se passou pela sua cabeça, ou até de alguém que nem cristão é, mas que observa ao longe o comportamento dos cristãos, parece que quando você se torna cristão, você se torna meio passivo. Você se coloca num lugar onde as coisas... não, Deus é quem controla o meu destino. Né? Mas a Bíblia está nos orientando a reconhecer o Senhor para que Ele endireite as nossas veredas, mas esse reconhecimento, ele passa por uma série de comportamentos ativos. Eu não sei o que é que você consegue perceber, mas inclina os ouvidos. É uma atitude minha inclinar os ouvidos. Não deixe apartar-se dos teus olhos. Eu percebo nessa locução, não deixe apartar-se dos teus olhos, um esforço. Não é só colocar diante dos olhos. Colocar diante dos olhos é uma coisa. Não deixar apartar-se é estar determinado a ponto de que não importa quanto as circunstâncias queiram te direcionar, te fazer olhar para o outro lado, eu não vou deixar. Se a circunstância me levar para a esquerda, eu vou carregar aqui a palavra comigo, porque ela não vai se apartar dos meus olhos. Qual é o nível de determinação que nós temos para nos manter como Deus disse que deveríamos? Porque às vezes a gente até sabe o caminho que tem que ir, mas um sopro qualquer de circunstância já nos coloca numa rota diferente. A Bíblia diz que nós precisamos temer ao Senhor. E essa palavra temor, eu sei que ela é forte, parece que ela não é da moda, né? Ultimamente não se fala tanto, mas a Bíblia fala bastante. Né? Existem 300 referências ao temor do Senhor no Velho e no Novo Testamento. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, quem quer ser sábio tem que começar pelo temor do Senhor. Jó 28 chega a dizer que o temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. Ou seja, quem pensa que sabe alguma coisa, se não está temendo a Deus, não sabe nada. Agora, essa palavra, ela muitas vezes traz assim um peso, mas é isso mesmo. Porque, de fato, temer a Deus é, de fato, uma característica que deve trazer essa reverência, essa admiração, esse temor mesmo. E, às vezes, a gente quer fugir dessa palavra porque ela tem em si conotações de medo, mas eu fico pensando, quem é que tem medo do pai? O filho tem medo do pai, gente? Depende. Depende. Eu tento explicar isso a Raquel, às vezes, que ela diz, mas se você falar assim, Levi vai ficar com medo. Coisa boa, estou atingindo o meu objetivo, né? Porque, queridos, a Bíblia fala sobre um lado de Deus que é severo, mas sobre um lado de Deus que é amoroso. E a gente não pode desvencilhar como se Deus fosse pedaços de uma personalidade que a gente escolhe aquela que melhor nos agrada no momento que nos é mais conveniente. Deus é amor. Deus é bondade.
Mas se você sabe que está fazendo a coisa errada, é melhor ter medo. Quem é que tem medo? É quem está em pecado. Quem está em pecado deve mesmo ter medo. A definição de temor vem da locução latina da palavra, né, que traz a ideia de sentimento de profundo respeito, admiração, honra, reverência, estar maravilhado. Mas não podemos negar que a palavra ela tem uma conotação que traz essa ideia de medo ou receio. Agora, muitas vezes não é medo do que Deus pode necessariamente fazer, mas é necessário que a gente tenha esse receio de, através do nosso comportamento danoso, comprometer o relacionamento que temos com Deus. Você já parou para pensar sobre isso? Muitas vezes, durante a minha vida escolar, né, durante a minha vida universitária, a gente é tentado a ir por certos comportamentos, né, que são diferentes daquele que os nossos pais nos ensinaram. Não sei se você já passou por isso, mas eu me coloco aqui, me expondo, já passei por isso, né? E a gente fica pensando, faço ou não faço, faço ou não faço, e aí vou ou não vou, estou com os colegas aqui, vai ser legal, faço ou não faço? Rapaz, se eu fizer, quando eu chegar em casa para explicar para meu pai e para minha mãe, quantas coisas, queridos, eu deixei de fazer, somente pensando que entristeceria aquelas pessoas a quem eu amo, que investiram, que educaram, que estavam proporcionando aquela escola, aquela universidade, aquele ensino. E somente o receio de estragar as coisas me fez recuar e retroceder. Será que a gente está pensando no que é que a gente vai estragar com Deus muitas vezes a partir de um comportamento? E eu não estou falando nem de pecado, gente, porque essa realidade do pecado já foi superada por cada um de nós. A gente não vive uma vida de pecado, beleza? Não é isso? Mas muitas vezes a forma como a gente reage às situações, a Bíblia diz que pode entristecer ou apagar o espírito. Agora, o que é mesmo, gente, temer ao Senhor? Provérbios 9:10 diz que é o princípio da sabedoria, já citamos Jó aqui. Provérbios 8:13 diz que o temor do Senhor consiste. Veja bem, Salomão vai trazer uma definição do que é o temor do Senhor. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a sabedoria, a soberba. Vamos lá de novo, espera aí. O temor do Senhor consiste, Provérbios 8:13, pode botar aí na tela também. Aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. E a Bíblia diz assim, eu os aborreço. Eu sei que hoje, gente, é impopular a gente falar assim que aborrece, odeia, detesta. Esse mesmo verso na NVT, né, diz que Deus detesta. Detesta. É impopular a gente falar hoje que odeia. Não, a gente ama a todos. Deus ama a todos. Mas Ele não ama o pecado. Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Então a gente precisa entender que o temor do Senhor, ele segue nessa linha de nós assimilarmos as perspectivas de Deus. Temer ao Senhor nada mais é do que olhar as situações com a perspectiva divina. Amando aquilo que Deus ama, mas rejeitando aquilo que Deus rejeita, aborrecendo aquilo que Deus aborrece, detestando. Misericórdia, Tiago, detestar, está falando para os crentes? Pois é, eu estou falando, mas estou inspirado no apóstolo Paulo, que lá em Romanos capítulo 12, verso 9, diz, amai-vos detestando o mal. Aleluia. A gente precisa ter muito claro, queridos, esses parâmetros, porque hoje não é muito bom falar sobre isso, nem é muito politicamente correto, né? E a gente tem que ter tolerância, tem que ser inclusivo. Para tolerar o mal, não. Se for para tolerar o mal, é melhor ser politicamente incorreto e acabar sendo biblicamente correto. Porque a gente precisa, na nossa vida, acolher a perspectiva divina. E você, não, mas eu não gosto dessa coisa de temor. Não é para gostar ou não. Não é uma questão de gosto. De fato, a gente vai acabar temendo alguma coisa. Tem gente que teme o homem. Provérbios capítulo 29 diz, quem teme o homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor, esse está seguro. Tem gente que teme as más notícias. Não pode ouvir uma conversinha, meu Deus, vai se acabar o mundo, né? Salmo 112, capítulo 4, versos 4, 7 e 8, diz que a luz brilha na escuridão para o justo. Ele é compassivo e misericordioso e não teme más notícias.
Agora, entre temer as más notícias, temer as pessoas, eu não sei você, eu prefiro temer o Senhor. Eu prefiro cultivar o temor do Senhor, porque a Bíblia está sendo tão clara. O que é que isso vai proporcionar para mim? Vai proporcionar uma família ajustada? Vai proporcionar uma esposa frutífera? Vai proporcionar satisfação, prosperidade, felicidade, bênção no trabalho, bênção na casa, bênção na família, bênção na casa. Quer dizer que a pessoa tem pelo menos uma casa. Não estou dizendo necessariamente se é comprado, alugado e tal, mas quantas pessoas aí fora não tem nem um teto para repousar a cabeça? Não tem um lar? Deus pode, queridos. Deus pode nos fazer andar na contramão do mundo. Quando todos os valores, quando a moral ela está se esfacelando aí fora, Deus pode. Nós temos um parâmetro moral. A nossa moral, ela não é a moral do século 21, ou 22, ou 23, ou 19. A nossa moral é a moral da palavra. A nossa moral é o temor do Senhor, é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Agora, aquilo que você odeia, você precisa ter uma atitude veemente com relação a isso. Porque às vezes a gente até abraça o temor do Senhor no discurso, e eu não estou pregando aqui, por favor, me entendam, vocês que me conhecem, você que talvez não me conhece tanto, mas eu não estou pregando um discurso de ódio para a gente ser combativo, não. De jeito nenhum, nós somos mesmo canais para compartilhar o amor de Deus. Nós amamos as pessoas. Não importa o que elas estejam fazendo, existe compaixão, amor no nosso coração para anunciar a palavra e crer com você que a situação vai ser revertida, que a pessoa vai ser resgatada daquele caminho, porque Deus tem um plano maravilhoso para a vida de cada um de nós. Deus nos criou com um propósito aqui nessa terra. Agora, muitas vezes nós nos afastamos desse propósito pelas decisões que nós tomamos. Voltando lá para Salmo 128, a Bíblia diz: como é feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Gostaria que você fixasse bem essa palavra nessa manhã, acolhendo mesmo com mansidão. Talvez se eventualmente você não concorda com algum ponto, coloca na prateleira, ora, busca na palavra, porque quem tem a razão não sou eu, é a palavra. Mas a gente precisa entender que Deus espera de nós temor, mas não somente temor, postura. Temer ao Senhor e andar os seus caminhos. Andar nos caminhos do Senhor, gente, nem sempre é fácil. Se fosse fácil, Deus não precisava falar por várias vezes para Josué: Josué, ser forte e corajoso. Se fosse fácil, qualquer um andava. Mas para andar nos caminhos do Senhor tem que ter muita força e muita coragem. Mas Deus é a nossa fonte de força e coragem. E sabe, queridos, está chegando uma hora, e eu percebo que tem se aproximado mais esse momento, como a palavra diz, de entender e de perceber a diferença entre quem teme a Deus e quem não teme, entre quem serve a Deus e quem não serve, entre quem anda nos caminhos do Senhor e quem não anda. E de que lado nós vamos estar? As nossas escolhas estão nos aproximando daqueles que servem, amam, temem e andam nos caminhos do Senhor? Ou a gente está, como o apóstolo Paulo falou, se conformando com o século no qual vivemos?